Boa noite, pessoal. Prazer, prazer estar falando com vocês hoje. Muita coisa aconteceu nas últimas 2 semanas que mudaram aí o curso e continuam mudando, né, o curso das eleições americanas. E assim como a gente fez há 4 anos atrás, quando a gente acompanhou essas eleições de perto, a gente faz isso de novo e inicia esse processo de acompanhamento com esse primeiro seminário, webinar, bate-papo, conversa, podemos chamar aí do que for, e temos aí algumas figuras estreando com a gente, e outras figuras já companheiros nossos de 4 anos atrás, para que a gente possa ter essa conversa, né, a partir do Instituto de Relações Internacionais, da PUC-Rio, e também dando, acho, a publicidade necessária para um evento tão importante do cenário mundial, né? A gente também, essa é outra pergunta que a gente pode fazer, ao final, somos colonizados, por que que a gente acompanha isso de tão perto? Né? E acho que a resposta é porque isso tem consequências para o mundo afora, mas essa é uma pergunta que pode ser colocada também. Eu vou aqui fazer uma brevíssima apresentação, tão somente para ser a escada aí dos meus colegas. Então, algumas lembranças, né? A eleição americana ela é feita em colégio eleitoral, então não é voto popular. Se fosse por voto popular, acho que os democratas estariam dormindo com um pouquinho mais de tranquilidade. Hillary Clinton ganhou o voto popular por 3 milhões de votos, Biden ganhou o voto popular por 7 milhões de votos, mas o que importa são esses números que vocês veem em cada um dos estados, né? E aí está o resultado da última eleição em 2020, né? De uma maneira muito rápida, cada número dentro de cada um desses estados significa o quanto vale esse estado dentro do colégio eleitoral, né? Então, a gente enxerga como esse mapa eleitoral foi realizado em 2020 e quando a gente passa para a nossa situação de hoje, essa aí naturalmente não pega, né, todo o efeito aí da saída do Biden, da entrada da Kamala Harris, mas esse é a média do consenso das pesquisas em cada estado. Então, só explicar um pouquinho para o que vocês estão vendo. Quanto mais forte o azul, significa que a liderança dos democratas é um tanto maior. Quanto mais forte o vermelho, que significa que a liderança dos republicanos é maior. E aí vocês veem alguns estados sem cor, né? Cinza, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, significa que nesses estados a eleição está próxima aí dentro da margem de erro das pesquisas. Então, eu queria também que vocês ficassem com essa figura, né? A gente fala muito de eleição americana, 50 estados, mas, na verdade, aí a gente tem 40 estados onde as eleições não vão ser competitivas, né? A gente está olhando aí para 10, no máximo 12 estados onde a gente espera algum tipo de competição. Lembrar também que os americanos vão às urnas para votar para presidente, vão às urnas para votar para um terço do seu Senado, né, para 33 assentos, e vão às urnas para votar para toda a sua Câmara de Deputados, 435 deputados vão ser eleitos nessas eleições. Muita coisa aconteceu nos últimos tempos, e acho que é bom lembrar o que a gente sabe, né? A tentativa de assassinato do Trump e a mudança de candidatura do Partido Democrata são eventos de enorme magnitude, né? Talvez em conjunto sem precedentes, né? Individualmente a gente já teve alguns aspectos, né, ou tentativas de assassinato de candidatos, né? A gente lembra aqui do Robert Kennedy, e já tivemos também tentativas de assassinato de presidentes americanos. Um presidente abrindo mão da sua candidatura há poucos meses das eleições, eu confesso não me lembrar, depois alguém me corrige,
se eu estiver cometendo um erro por aqui. Né? A saída de Biden e a mudança da candidatura, elas esvaziam o noticiário, né? E aí é importante lembrar, Trump sai da tentativa de assassinato do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de momentum, né, que a gente chama, é, com uma vantagem muito grande. Né? Ele projetou uma figura de força que, em contraposição ao seu então oponente, era uma figura bastante forte. Né? A saída do Biden, junto com uma possível nova candidatura, esvazia, né? Tira o ar da campanha política do Donald Trump em relação a isso. Também alguns cenários básicos, né? 66% da população acha que o país está no caminho errado, então o Partido Democrata já teria uma dificuldade nessas eleições, e a aprovação do governo Biden-Harris é de 40%. E, por fim, lembrar que a saída do Biden, né, torna ele o que a gente chama de um lame duck, um pato manco, até o final do seu mandato. E tem muita coisa acontecendo no mundo que precisa, né, da presença americana. Podemos conversar sobre isso também um pouquinho mais tarde. O que a gente não sabe para isso que a gente vai aos universitários? Qual é o efeito da mudança da candidatura no Partido Democrata? Kamala Harris é o nome? Está fechado? Não está fechado? Se tiver fechado, quem seria o vice ou a vice de Kamala Harris? Quais os efeitos da renúncia do Biden no cenário internacional? E quais os efeitos do retorno do Trump ou da eleição de uma candidatura democrata para esse mundo que vivemos? Então, para a gente bater esse papo, temos aqui professor Luiz Roberto, professora Isabel, professor Márcio, professora Francine. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, professor Luiz, vou direto. Como é que tem enxergado, é, acompanha sempre as eleições de perto? O que deve chamar a nossa atenção nesse momento? Olha, eu acho que você colocou bem a surpresa, uma enorme surpresa. Não é? Primeiro, porque, de fato, se percebia que o Biden estava com dificuldades, 81 anos, vida difícil, dura, de trabalho, tem um peso. Mas, e você colocou outra coisa, o inusitado, de um atentado às vésperas já da eleição, no adversário, um adversário que usa a mídia de uma forma muito bem feita. Não é? Ele é um homem, aliás, diga-se de passagem, o Trump era um sujeito em Nova York que construía hotéis, prédios, votava nos democratas e apoiava os democratas, e depois ficou famoso por fazer por 10 anos um programa de televisão. Então, ele realmente tem uma característica midiática muito grande. E que usa aquilo para fazer um gesto, né, bastante de força, exatamente quando o adversário está mais idoso, e ele também, 78 anos, mais força. Então, acho que a mudança parece que pode salvar o Partido Democrata de uma grande derrota. Quer dizer, o que se tinha as pesquisas, não é, era de que, de fato, como o eleitor americano não é obrigado a votar, não é, esse acho que é um ponto muito importante, não é? Quando você tem uma parte grande da população que está insatisfeita com o país, insatisfeita com os candidatos, a tendência é que eles fiquem em casa. E exatamente uma parte do eleitorado, que é o eleitorado democrata, que é um eleitorado menos motivado por essa coisa do Trump, não, uma coisa muito forte de radicalismo, de coisa, era um perigo, principalmente pessoas pobres, pessoas negras, latinas, né, de que não votassem. Então, eu acho que as pesquisas mostravam que havia, de fato, a possibilidade de um desastre eleitoral, em que não só o Trump ganhasse, mas como ganhasse a Câmara e o Senado. Hoje em dia, o Senado, por 2 votos, é democrata, não é? Mas a Câmara, por essa também pequena, é republicana. Não é? E a ideia é que podia ser um landslide, não é? Se você tem uma derrota grande. Com isso, inclusive, você teve uma série de membros do Partido Democrata, inclusive candidatos a senador, a deputados, que começaram a ficar preocupados e fizeram um pouco esse movimento, não é, inusitado de pedir ao Biden para se afastar. E o Biden teve uma atitude, demorou um pouco, isso pode trabalhar um pouco aí, porque está muito em cima já teve a convenção republicana, mas eu acho que o jogo virou
e há uma possibilidade, de novo, de uma eleição muito competitiva. Obrigado, Luiz. Isabel, Trump é uma figura da política americana relativamente recente, mas já estamos convivendo com Trump há 8 anos. Como é que se enfrenta Trump? Basta ser anti-Trump ou que tipo de agenda o Partido Democrata pode propor de enfrentamento? E boa noite. Boa noite, gente. Eu acho que essa é a pergunta mais importante, né? Porque em termos de método, as pessoas estão mostrando muita confiança e muito otimismo, porque a Kamala sempre foi muito combativa, né? E o que ela tinha a seu favor justamente era a retórica. E como defensora, como advogada, ela sempre foi muito potente nisso, né? E ela não mostrou tanto isso como vice-presidente, ela não teve tanto espaço para isso. Então a gente não viu isso nela como vice-presidente. Mas eu acho que no método ela mostra muita potência para esse enfrentamento. A gente espera que nos debates ela se mostre muito vivaz, muito combativa e esteja muito disposta a enfrentar a verborragia do Trump, né? Mas, em termos de conteúdo, de fato, o que os analistas têm mostrado em todas as pesquisas é que o Partido Democrata não vem construindo uma base sólida, né, com uma agenda propositiva, e que, ao contrário da eleição de 2020, em que bastava ser anti-Trump e ter uma agenda que buscasse minimamente trazer de volta a normalidade, e que ainda por cima tinha um contexto da pandemia, né, e que tornava a encontrar um desafio comum mais fácil. A gente hoje não tem essa plataforma muito clara, né? A gente não vê essa plataforma muito clara. E aí, o que caberia de espaço, né, para Kamala, e onde ela, de novo, teria maior potencial de incidência, é justamente na agenda de direitos sexuais e reprodutivos, na agenda progressista, onde ela já tinha uma marca, né, ela já vinha defendendo casos, ela tinha vitórias importantes, né, no estado da Califórnia, e veio acumulando algumas vitórias nesse sentido, alguns casos, inclusive milionários, que ela venceu lá, é, também no setor da saúde, mas é um vespeiro, né? A gente sabe que esse debate é muito difícil, a gente não sabe em que termos esse debate poderia se dar. Eu levantei alguns números que me surpreenderam, inclusive, achei muito importante. É, a gente viu recentemente, esse número foi bastante divulgado, quando falaram que 63% da população do eleitorado adulto, né, diz que o aborto deveria ser legal em todos os casos, ou na maior parte dos casos nos Estados Unidos. 63% foi um número que já surpreendeu, foi um número que circulou bastante. E 36% considera que deveria ser ilegal em todos os casos, ou na maioria. Mas o interessante é que numa pesquisa do Gallup, 32% do eleitorado disse que só votaria um candidato para o qual, com o qual compartilhasse as suas visões sobre aborto, especificamente. E esse ponto é ainda mais importante justamente para aqueles que apoiam o aborto. Então, para essas pessoas, colar com um candidato ou uma candidata que defenda essa agenda ou que tem a mesma posição é fundamental. E aí talvez fosse a chave para ela da candidatura dela de fato. A questão é como ela vai colocar isso, né? E aí alguns analistas dizem que não pode ser só sobre aborto, que precisa ser sobre saúde de maneira geral, direitos sexuais e reprodutivos, que ela precisa falar sobre o Medicare, que ela precisa falar sobre como custear o sistema de saúde, o acesso a remédios, etc., e transformar isso num debate maior. Mas eu acho que é isso que muita gente quer ver ela fazendo. Isso talvez ela esteja num lugar muito privilegiado para fazer, né? Obrigado, Isabel. Márcio, é, parte do Partido Democrata está torcendo o nariz para Kamala Harris. Em algum momento a gente vai ter que decidir aqui, ou cada um chama de Kamala, de Câmara, ou seja lá o que for. Mas e aí? Ela é a candidata do Partido Democrata? Ainda não? Quanto tempo eu vou ter que esperar? Olha, ela ainda não é candidata do Partido Democrata. A expectativa é se a candidatura dela vai ser abraçada logo ou não. O Partido Democrata é sempre complicado, porque ele, em termos de números de militantes, ele é o maior partido dos Estados Unidos. Ele tem muito mais inscritos do que o Partido Republicano.
Porém, ele tem uma dificuldade maior de arrumação interna, porque tem muitas facções. Você tem desde aqueles democratas direitistas lá, por exemplo, dos Clinton, né? A Hillary Clinton era apelidada de Madame Wall Street em outros tempos, coisas desse tipo, e de certo modo ela merecia o apelido, até grupos mais progressistas, né, que se confundem com jovens, com estudantes, etc. e tal. Hoje em dia, o movimento sindical nem tanto, porque uma parte do movimento sindical está apoiando os republicanos, né? Aqueles sindicatos de trabalhadores brancos, tradicionais, etc. e tal. Esse pessoal está, uma parte deles está com a candidatura do Trump. Inclusive, se fez presente na convenção republicana. Então, o candidato presidente dos Estados Unidos ele tem 3 leões para enfrentar numa eleição. O primeiro leão é convencer o eleitor a ir votar. O segundo leão é convencer o eleitor a votar nele. E o terceiro leão é ganhar a briga nos tais dos estados indecisos. Né? Então, só que agora os democratas têm 4 leões. Além dos 3 citados, tem o último felino, quem vai ser o candidato. Teoricamente, a candidata natural deveria ser a Kamala Harris, porque ela é a vice-presidente. Agora vamos ver como é que o Partido Democrata vai conseguir arrumar sua confusão para definir logo de uma vez que o candidato é esse e vamos para a rua, porque é isso que tem que fazer logo, porque o relógio está contra eles. O que eles escaparam, pelo menos por enquanto, foi de uma derrota avassaladora, que ia ser uma derrota talvez até pior do que aquela que os conservadores sofreram nas eleições do Reino Unido agora. Isso, pelo menos, eles já conseguiram neutralizar por enquanto. Agora vamos ver no que dá. Do ponto de vista da conversa, do discurso, eu acho que a Kamala Harris não tem o que temer do Trump, não. Ela também tem uma oratória muito organizada, ela é uma advogada, sabe que advogado lá nos Estados Unidos é lei da selva, você está me entendendo? Momento rainha leoa, esse tipo de coisa. Então, eu acho que ela não tem o que temer para enfrentar o Trump, não. O problema é os democratas resolverem a vida deles logo. Né? Obrigado, Márcio. Francine, boa noite, seja muito bem-vinda. Francine, essas mudanças no Partido Democrata, como é que você acha que isso impacta a agenda ou as posições de Donald Trump? O que você tem enxergado nesse sentido? Olá, boa noite. Então, a percepção que a gente tem visto é que das campanhas eleitorais de antigamente, né, o Trump ele tinha um discurso um pouco mais agressivo em relação a determinadas pautas e agendas, e a impressão que se tem agora é que ele está buscando moderar, né, o Partido Republicano está buscando moderar a fala, no caso, né, o discurso em relação a algumas agendas, inclusive agendas progressistas, não defendendo determinadas pautas progressistas, mas evitando usar aquelas pautas como central no embate ali contra o Partido Democrata, no caso, por exemplo, em relação até ao direitos reprodutivos. Então, recentemente, a gente tem celebridades também tentando cooptar os jovens num discurso mais ameno, tentando mitigar uma imagem do Trump como esse conservador que vai de encontro a determinadas liberdades, no caso. Então, parece que o discurso muda um pouco para o sentido de que não importa orientação sexual, não importa a raça, estão tentando sair desse tipo de pauta, talvez também para poder se defender de ataques que certamente seriam estratégicos, né? Se o Trump viesse com o mesmo tipo de narrativa assim, que a gente conhece dele, das primeiras campanhas. Então, existe essa moderação em relação a algumas coisas, e talvez tenha sido também a partir
de um entendimento de como que o perfil dos eleitores norte-americanos também tem mudado, né? E essa preocupação de que, por exemplo, uma campanha de uma Kamala Harris, ou Kamala Harris, agora possa vir a tentar crescer em cima de se tornar um pouco atrativo para os jovens, por exemplo. Então, parece que o Trump já vem um pouco também com essa vontade de trazer os votantes mais jovens e de focar um pouco o seu discurso em outras questões. Daí a gente pode falar um pouco de outras consequências que também estão na pauta ali, na pauta importante para os cidadãos norte-americanos, por exemplo, mudança climática, como que é a percepção deles em relação a esses temas que não são tão centrais nesse embate entre o Trump e a Kamala como possível candidata, né? Mas então, assim, em resposta ao que a Bel fala da percepção de que a Kamala ela pode ganhar muito em cima desse tipo de agenda, ao mesmo tempo, a moderação do Trump pode se tornar um desafio para ela se o Partido Democrata não se unir em relação não se unir para definir, de fato, assim, para que eles estão vindo agora, né? E ser muito mais claro em relação à visão que eles têm para um próximo mandato. Obrigado, França. Só para adicionar Diga, um pontinho, vai firme, Bel. Porque e tudo indica que ela vai ser muito contundente nisso, né? Que ela não vai medir palavras, porque eu acho que esse é o caminho, né? Se eles tentarem ser moderados, os republicanos estão sendo também. Então, o caminho é enfrentar de frente algumas dessas agendas, né? Mais controversas. Eu acho que isso é importante. Obrigado, Bel. E aqui lembrar, né, que parte do establishment do Partido Democrata coalesceu, né, em torno da Kamala Harris, inclusive alguns dos seus potenciais competidores. Então, o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, governador de Illinois, governador de Pensilvânia, seriam nomes que poderiam ser potenciais competidores. Eu não vi, aí não sei se nas últimas horas alguma coisa aconteceu, a governadora do Michigan, até o momento, não havia apoiado, e ela talvez seria aí a principal competidora da Kamala Harris, né? Então, é lembrar que o Biden, no momento que ele diz vou sair, ele tinha duas opções. Ele podia dizer vou sair e o partido que resolva, mas não, ele resolveu botar o dedo dele na balança e o dedo dele tem peso, é o presidente dos Estados Unidos, e existem quase 260 milhões de razões, que é o dinheiro da campanha, que vai automaticamente para Kamala Harris se isso acontecer. Então, Café, diga, por favor. a Gretchen endossou, sim, a Kamala. Endossou? Então, não vi, eu estava numa tarde infantil, eu não chequei. Então, obrigado, Bel. Então, parece que o establishment coalesceu. Tem algumas figuras ausentes, né? Então, a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o atual líder da Câmara, o atual líder do Senado, mas esses movimentos deixam um espaço de manobra muito, muito reduzido, né? E o Obama, né? E o Obama, que preferia Também uma está primária quieto por aberta. enquanto, né? E Ele a ontem disse que Michelle, para preferia uma muitos, primária aberta, né? E a Michelle, para muitos, é o sonho dourado da vida de candidato, né? Não sei se é isso. Eu tenho uma observação a fazer sobre uma coisa Vai, que a filho. Isabel falou. Eu não sei quanto à contundência do discurso da Kamala, caso ela seja candidata. Primeiro, porque ela é advogada da Califórnia, né? Então, a contundência ela no discurso, mas na prática não é tanto assim. Segundo, porque há setores do Partido Democrata, ora vejam só, que acham que ela é radical. Então, eu tenho a impressão que uma questão vai ser estabelecer qual vai ser a tonalidade do discurso, caso ela seja candidata. Isso vai ser importante.
Eu acho que né? provavelmente ela vai negociar isso entre temas, não, Márcio? Provavelmente ceder na pauta climática, de migração, mas não na de direitos sexuais e reprodutivos. Sim. É. Acho que a principal sessão vai ser na pauta de imigração, que ela mesmo, né, representou o governo nesse aspecto, o governo do Biden, e tomou algumas decisões muito duras, né, nessa área de imigração, que pode ser que seja aí que ela procure desfilar, né? E sendo filha de imigrantes, né? Pai jamaicano e mãe indiana, né? Ela é imigrante, mas ela foi jogada, como o Márcio usou a expressão das feras do Leão e tal, ela foi jogada pelo Biden numa tentativa quase que sem solução, porque efetivamente Inglória. questão de glória. Toda a questão da migração dependia do Congresso. E o Congresso, não é, dividido nos próprios democratas em algumas coisas, e muito controlado pelos republicanos na Câmara, não é, e no Senado dividido, não permitiu aprovar nada. Quer dizer, então, ficou um vazio, e nesse vazio, que de fato os números são muito grandes, o Trump usa muito isso na campanha, na minha época não sei quantos, agora são 5 vezes mais, 10 vezes mais, e fica com um discurso absolutamente não é racista, fascista, outro, e estão soltando das prisões da Guatemala, do El Salvador, o que lá na Venezuela. É um discurso horroroso, mas pega numa coisa importante para o americano, que, inclusive, não é, de uma certa forma, não é, isso tem também a ver com a questão da geração de emprego, na concorrência de emprego. Ele usa muito uma coisa dizendo que os migrantes estão tirando o emprego dos negros, que é uma coisa estranha, porque não existe emprego de negro nos Estados Unidos. Né? A comunidade já respondeu dizendo que não existe emprego de negro. Então, os empregos são iguais para todo mundo. Então, esse tipo, nessa questão da imigração, você tem toda a razão, a questão da questão do aborto e tal, ela tem um espaço enorme e é uma das coisas mais importantes, mas a imigração, naquelas listas do que era o principal para o eleitor americano, é o primeiro e afeta os Estados Unidos inteiro. Então, acho que esse é um pouco a disputa. Agora, ela traz uma coisa muito importante, lembrando que ela vai atrair mais eleitores, principalmente esses eleitores não brancos, que estavam meio displicentes. Por outro lado, eu acho que a escolha, e eu acho que valia a pena a gente comentar um pouco, a escolha do vice tende a ser um homem branco. Não é? Tende a ser, porque essa talvez seja a forma de equilíbrio da chapa. Não é? Mas eu acho que vale a pena pensar um pouco, porque e esses governadores, esses que abriram já mão, são alguns dos potenciais com votos, estados importantes, esses estados swing states, né, que dependem aí da eleição. Então, acho que esse é um ponto importante. É porque a Kamala botou um pouco de pimenta nessa eleição, né? Se ela for realmente. Porque votar no Biden, vou te contar também, né? Era uma razão de desespero absoluto, né? Porque, pelo amor de Deus. Deixa eu furar diga de lá, novo para pegar o gancho do Luiz Roberto. Eu em nenhum momento imaginei que isso seria algo devidamente organizado. Não foi assim há 4 anos atrás, eu jamais imaginava que alguma coisa mudaria. Mas aí não seria caloroso. Filho, não. Mas o Luiz Roberto vai conhecer os números melhor do que eu, certamente. Mas acho que uma coisa que o Partido Democrata justamente não fez e que muitos analistas, né, e apoiadores do partido apontam não foi construir o legado, né? Agora que o Biden renunciou à candidatura, tá todo mundo escrevendo sobre o legado do Biden, mas ninguém falava sobre as baixas taxas de desemprego, sobre a redução da inflação no final do mandato, e é algo agora sobre o qual a Kamala pode capitalizar, né? E ela pode, por exemplo, nesse gancho da migração, falar, não, na verdade ninguém perdeu emprego, o desemprego está baixíssimo, né? Não, perfeito. Vai, Luiz. A economia americana vai muito bem. Não é? Aliás, vai melhor que as economias da Europa como um todo, vai melhor que a economia da China, inclusive, que passa por crise econômica, o crescimento caiu muito. Mas, na verdade, você colocou muito bem, quer dizer, isso sempre o Biden fala nisso, mas o Trump também fala que a economia na minha época era boa, e aquela história, quer dizer, apesar da inflação estar caindo, e é uma inflação que não é culpa do Biden, é uma inflação que veio não é, da pandemia, aliás, como no Brasil também, quer dizer, não é? Você teve a recuperação da economia, você teve uma alta muito forte de serviços, etc., etc.,
Mas o eleitor, isso vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil, o eleitor consumidor, ele não percebe, os preços sobem e ficam mais altos e param de subir, mas eles não caem, a não ser em alguns produtos específicos. Então, o eleitor tem uma sensação, e o Biden e o Trump jogam muito com isso, dizendo assim, não, olha o preço do hambúrguer na minha, olha o preço do hambúrguer agora. Quer dizer, a inflação está desacelerando, mas você está tendo uma taxa menor, mas o preço dos bens ficou mais alto, e isso cria bem. E eles fizeram também grandes investimentos em infraestrutura, com grandes programas, programas, inclusive, também de trazer empresas para os Estados Unidos, que estavam no exterior, ou seja, fizeram uma coisa que, do ponto da economia, vai muito bem. Mas isso, na comparação, principalmente quando pega a questão da inflação ou dos preços, do nível de preços, é sempre um problema para qualquer país, para qualquer economia. Em relação à vice, né, a gente tem aí 7 opções, se os democratas Falar uma quiserem. coisa antes de você falar da vice, Vai. e não esquecer rápido, que tem guerra em curso. E os Estados Unidos não estão em guerra lá na Europa, nem no Oriente Médio, mas está. Praticamente está. Então tem isso também. Essas guerras, especialmente a da Ucrânia, estão afeta todo mundo, né? Claro. Inclusive os Estados Unidos. Então isso precisa ser lembrado também. Desculpe aí, já voltei à disciplina. Uma lembrança para quem está aqui com a gente, que se vocês tiverem perguntas específicas, vocês podem usar ali, tem um Q e A, que vocês podem usar, tá? Não usem o chat, não levantem a mão. Tem no fundo aí da tela de vocês, tem um Q e A. Vocês podem fazer perguntas por aí que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Em relação a vice, os democratas têm 7 opções em relação a governadores de estado, né, em Maryland, Pensilvânia, Illinois, Kentucky, Califórnia, Carolina do Norte e Michigan. Um outro nome que também está aventado é o senador do Arizona, o Mark Kelly, e o ex-prefeito de South Bend, o atual secretário de Transporte, um dos raros homossexuais assumidos na política americana, o Pete Buttigieg. Então, esses são nomes que estão sendo aventados. Alguns clamam aí por uma chapa completamente feminina, tendo a governadora do Michigan, a Gretchen Whitmer, por ser uma dupla vencedora no estado, um estado que é fundamental, né, para o Biden. Tenho minhas ressalvas, naturalmente, e aqui por óbvio, não porque são 2 mulheres, mas tão somente para você poder equilibrar o ticket, né? Eu acho que faria mais sentido alguém, talvez, de um estado mais centrista, para dar mais, vamos dizer, cobrir um maior número de áreas, mas queria tomar a temperatura de vocês em relação a isso, de maneira bem breve, para a gente poder mergulhar em outras coisas. Eu vou lembrar um nome esse do Arizona, que o Arizona é um daqueles estados que não tem muitos votos no colégio eleitoral, mas é um estado que o Biden ganhou apertadíssimo, ele deu uma discussão danada daquela confusão de que é fraude e tal. E ele tem uma característica que o americano em geral gosta disso. Ele é ex-astronauta, né? Ele é militar, foi astronauta ou coisa assim. Então, os americanos têm um pouco esse fetiche assim, por pessoas que tiveram a grande... Mas ser astronauta é legal mesmo. Mas eu acho que ele pode ser um nome porque os governadores, você tem muito esse problema. Porque se o governador é de um estado em que ele pode ser muito importante para puxar o voto, né? Então tem isso, né? Agora, eu não sei, o que eu acho é que será um homem branco para fazer o equilíbrio com uma mulher, né? Não branca, negra, blá, blá, indiana com jamaicana, né? Nesse sentido, talvez a gente descartaria alguns nomes, por exemplo, o governador de Illinois, com pautas muito parecidas também, né? Se fosse para trazer características complementares para a Câmara, talvez os outros estejam votados. Ainda que a Gretchen, ela tenha a vantagem de estar em Michigan ser um estado muito decisivo também no resultado das eleições, mas aí teria
essa questão de talvez ela não ser vista como complementar na chapa, não trazer essa imagem, às vezes, que para os eleitores vai faltar ali, né, do homem branco. Eu tô com você, Francine. Ela é uma baita candidata, mas acho que o vice precisa agregar, né? Então, ela não traz, ela reforça características que a candidata já traria de toda sorte. Uma pergunta aqui, as perguntas estão começando a vir. Maria Luísa está perguntando como os candidatos devem abordar a questão das guerras em curso ou devem conter o assunto no debate. Então, a gente está numa situação não é tão fora do comum assim, porque presidentes dos Estados Unidos em segundo mandato viram pato-mancos. Talvez a grande questão aqui normalmente eles não se tornam pato-mancos no final do seu primeiro mandato. Alguém quer tomar essa pergunta da Maria Luísa? Como é que os candidatos devem abordar a questão das guerras? Ou esse assunto não deve aparecer? Não, eu acho que ela, inclusive, eu estava vendo há pouco na CNN americana, quer dizer, como o Biden continua recluso, não é? Amanhã parece que a reunião com o Netanyahu, a Kamala vai estar fazendo a reunião com ele. E esses assuntos mais polêmicos nos Estados Unidos, né? A gente teve toda essa divisão mais forte, principalmente nas universidades, nos jovens, né, em relação a isso, mas eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, ela ter uma reunião com o Netanyahu, ter uma tensão. Os Estados Unidos vem defendendo, e o Biden até disse na sua carta meio despedida, dizendo que ele continuará nos 6 meses tentando resolver as questões, inclusive a paz no Oriente Médio. Então, talvez amanhã ela possa ter um ponto importante, nós seguindo essa linha da tentativa da paz. Né? Então, a outra questão da Ucrânia é uma questão muito complicada, vocês falarão melhor do que eu sobre isso, mas era só para lembrar que amanhã ela vai ter essa chance, possivelmente, estar com o Netanyahu, que está indo aos Estados Unidos para ir à Câmara, convidar pelos republicanos, para fazer uma defesa forte da sua posição. Então, uma Olha, observação, Vai, Francine, depois Márcio. observação muito rápida sobre essa questão, ainda que seja um tópico relevante, no caso, para mobilizar a opinião internacional sobre as eleições e os candidatos, se a gente parar para pensar que essa questão da guerra, da política externa, ela nem entra nas pesquisas do que são as questões importantes para os votantes, para os eleitores norte-americanos. Então, assim, eu não sei o quanto isso impacta a disposição deles de trazer essa agenda, essa pauta ou não. A gente sabe que inflação, preços, ela está no topo, né, das preocupações, depois vem a questão de saúde, a imigração, emprego, economia, e o meio ambiente e o clima lá, assim, em quinto lugar, e depois segurança nacional. Então, assim, talvez segurança nacional como um sexto tópico, talvez se relacione um pouco com a posição norte-americana em relação às guerras, mas a partir do momento que você tem preços e inflação no topo da preocupação do eleitor norte-americano, falar de guerra também pode ser associado com gasto, né? com um tipo de expansão econômica não desejada para esse tipo de política externa. Né? Márcio, depois Bel. Essa impressão da Francine é o normal nas eleições americanas. Mas as eleições americanas não têm sido exatamente normais, porque determinados aspectos têm ganho peso na discussão, como, por exemplo, o aspecto comportamental e o peso da direita religiosa lá. O que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que a televisão mostra, o que ela não mostra, etc. e tal. Isso é uma questão. É uma questão que tem peso nas eleições americanas, porque você pode ganhar na Califórnia, você pode ganhar em Nova York, você pode ganhar em Illinois, mas se você apanhar no Texas e no Sul todo, você não vai ser presidente, por causa do peso desses estados no colégio eleitoral, incluindo a Flórida, que é sempre rachada. Então, isso é uma questão. Segunda questão, guerra vai fazer parte do debate, sim.
Por quê? Porque o Trump vai trazer isso para o debate. Porque ele disse que no momento em que se eleger presidente, antes mesmo da posse, ele vai apresentar um plano de paz para a Ucrânia e Rússia irrecusável. Ele já disse isso, né? Eu não acredito nem um pouco que ele vai fazer isso de verdade. Quer dizer, confia em mim, né? Confia em pois mim, eu tenho um plano. confia em mim. Mas porque essa questão da guerra, ela tem elementos multifacetados. Por um lado, é um gasto público danado ficar ajudando a Ucrânia, mandando tudo que eles precisam para lá para jogar na cabeça dos russos. É verdade. Mas, por outro lado, isso é a farra do velho complexo industrial militar americano, que está faturando muito com isso, né? Então, você tem interesses pesados favoráveis à guerra na Ucrânia. Do ponto de vista internacional, você tem os aliados europeus aflitos, porque se o Trump vence a eleição, e se for verdade que ele é, vou usar um termo pouco acadêmico, ele é chapa do Putin, entendeu? Ele deixa aquele negócio para lá. E tem americanos, aquele Make America Great Again, que não quer saber da Ucrânia, não. Que acha que a Ucrânia é quintal dos russos mesmo. Então tem que entregar para eles. Eles acham isso mesmo. Assim como, sei lá, entendeu? As Américas todas são quintal dos Estados Unidos, a Ucrânia é quintal da Rússia. A Rússia é que vai ao quintal dela, diferentemente da postura em relação à luta entre Israel e Hamas. Nisso, o Trump ele vai ser muito mais duro do que um presidente democrata. Então, a guerra é um tema, sim. Você tocou em dois no meu pontos modo de ver. importantes. Uma é os grandes patrocinadores da campanha, né? Os lobistas, tá? Essa indústria militar. E outra questão é o próprio Trump também, o interesse no aumento do orçamento para a defesa. O Trump já falou que vai deixar os europeus à mercê deles, se eles também na OTAN não aumentarem o próprio orçamento de defesa, que vai deixar a Rússia fazer o que ela quiser com a Ucrânia, né? Se não houver esse tipo de preocupação. Então, acho que para o Trump, o gasto público com defesa é menos uma preocupação dele, e é talvez até um ponto forte diante dos seus grupos de interesse ali, né? Porque o Trump não foi um presidente intervencionista. Desculpe, pode continuar. Não, eu ia falar que eu acho que você estava certa, Fran, em falar que normalmente não é um assunto que domina os interesses, as prioridades dos interesses do eleitorado, mas eu acho que nesse momento vai acabar sendo. Acho que a gente vai ver o Biden querer entregar um cessar-fogo, querer entregar uma solução no Oriente Médio nesses próximos meses, nesses 6 meses restantes de mandato, e vai depender, o legado dele vai depender muito dessa entrega. Eu acho que a Kamala não vai poder se descolar do que vier aí nesse sentido nos próximos meses. Lembrando que aquele rótulo do Genocide Joe foi muito forte, ele perdeu bastante o apoio da comunidade árabe e de diversas pessoas, né, que protestaram em defesa da Palestina, os campi universitários ocupados, isso tudo teve uma repercussão muito forte na imagem do Joe Biden ali naquele período. Eu acho que ela não vai conseguir se descolar disso, acho que isso vai acabar vindo à tona, e dependendo de como caminharem os próximos meses. E no caso da Ucrânia, o Vance, o vice-presidente do Trump, tem um histórico de ser absolutamente contra qualquer tipo de apoio à Ucrânia, né? Então, eu também acho que essas diferenças vão acabar brotando, mas é interessante ver em que medida isso vai contra os interesses da própria indústria, como isso vai ser negociado, porque agora o financiamento agora vai ser uma disputa por esse financiamento, né? Está mutado, Café. Perdão, a gente tem algumas perguntas aqui, e lembrando o pessoal que está com a gente pela primeira vez hoje, não nos acompanhou aqui 4 anos atrás, a gente tem uma regra que a gente termina com 60 minutos de sessão, então a gente vai até 8h05, e tem uma pergunta do Marcelo, nosso colega, que ele diz que uma questão que onde a reflexão é interessante onde Trump vai atacar a Câmara, né? Porque já havia um discurso quanto à capacidade, né, do Biden de ser presidente, na aptidão física e mental, e agora
precisa ajustar o discurso. O que vocês esperam em relação a isso? O Marcelo termina dizendo que, se ele não tomar cuidado, ele pode chamar misógino e racista. A minha intervenção breve é que, no caso do Trump, não precisa muito esforço, né? Não precisa muito esforço para tanto. Mas deixo aí para quem quiser dar uma primeira Acho que muito nota aí sobre essa provavelmente questão. na migração, né? Que já chamavam ela de czar, né? Czarina, né? Da fronteira, que ela estava com controle da fronteira, mas não estava controlando de fato. Eu acho que esse vai ser essa vai ser a maior frente de ataque, vai ser o telhado de vidro dela e contra o qual provavelmente ela vai ter mais dificuldade de falar, porque provavelmente vai contra uma parte dos princípios dela, o que ela teve que fazer, o que ela o que ela teria que defender, né? Não Teve o sei. episódio quando ela tweetou também sobre o Memorial Day, que ela estava curtindo, que falaram que ela estava debochando, insultando os veteranos mortos. Então, acho que essa questão também, às vezes, do tratamento dela em relação aos militares, ou a imagem dela em relação a esse setor também pode ser alvo de ataque. Quando ela não reagiu ao estudante que chamou Israel de genocida também, eu acho que é outro ponto que talvez mobilize bastante o eleitorado. Mas o que eu li é que agora parece que a situação está se invertendo, que a campanha dela, que talvez use a imagem dela, o vigor dela como um ponto positivo, e acabe sendo etarista em relação ao Trump, né? E assim, Não precisa ser, e não precisa jogar com a idade, na verdade, né? Porque é uma posição tão absurda, né? Se ela vier mesmo a ser candidata, a gente está falando de mal ou bem, enfim, não é uma defesa, mas é uma constatação, é uma promotora, né, com um histórico bem sucedido, versus o primeiro presidente, o primeiro ex-presidente americano com condenação criminal e candidato com essas condenações. A gente não vai vê-lo indo para a corte novamente nesse período, né? Ele conseguiu se isentar disso, mas tinha 34 acusações contra ele. Então, assim, a diferença entre os perfis é tão absurda, né? Então, se falar assim de decência, né, de justiça, isso tudo vai muito contra a candidatura do. É que o Luiz, eleitorado também é absurdo. Eu queria fazer só uma inversão rápida, não sei se é isso, mas o que ela vai atacar ele é o tal do projeto 2025, não é aquele projeto de um Instituto Heritage, um instituto altamente conservador, do qual cento e tantas pessoas que participaram da preparação do documento trabalharam diretamente com o Trump, e ele diz que ele não tem nada a ver com isso, que esse pessoal, inclusive, é muito conservador, tem uma direita radical, tem uma esquerda radical, eu não tenho nada a ver com isso. Ou seja, ele tem alguns pontos que uma pessoa mais enérgica, não é mais preparada do que o Biden, que estava ali, né, ponto coitado, com dificuldade, pode pegar ele num ponto que é muito importante para a sociedade americana. Né? Obrigá-lo a se posicionar, né? Sobre isso, por exemplo. obrigado, Luiz. Uma pergunta da Larissa em relação à migração, né? Reforma de migração. O Trump falou por mais de 1h30, né? Um pouco mais de 1h30, e ele deu poucas coisas específicas, mas onde ele deu coisas específicas foi na questão da migração, quando ele diz: eu vou terminar o muro e eu vou fazer uma deportação em massa, né? Do que ele chama de migrantes ilegais nos Estados Unidos. Câmara vem tem uma chance maior com os migrantes? Como é que vocês enxergam essa questão? Uma coisa que tem preocupado é que, de fato, os democratas sempre deram um apoio muito grande do voto latino. Né? Eles estavam perdendo o espaço, digamos assim, né? Como também do voto de jovens, negros, tudo isso. Então, tem uma recuperação aí importante, não é, fazer, no mínimo, para não deixar as pessoas desistirem de votar. Eu acho que a grande qualidade, entre outras, da Câmara é ser uma pessoa que vai dinamizar o debate, dinamizar e motivar as pessoas a votarem. Não é? Porque essa coisa nos Estados Unidos, que você vota pelo correio, você pode não votar, você não é. É uma coisa que preocupa, principalmente naqueles estados onde a disputa é mais forte. Né? Alguém quer complementar ou passamos para a próxima?
Eu não sei como ela vai jogar com a ascendência dela, né? Até hoje eu não sei se ela usou muito, se ela mobilizou muito esse recurso, digamos assim. Pode ser que seja bastante interessante, dependendo de como ela mobilizar, né? Uns dados recentes também do Gallup mostravam que só do eleitorado feminino jovem, 18 a 29 anos, por exemplo, só 21% se declara conservadora. 37% são moderadas, 40% são liberais. Tem um público aí enorme para ser cativado, supostamente, né? Dentre elas, muitas mulheres migrantes, muitas mulheres negras, muitas mulheres latinas, né, especificamente. E a gente também tem que falar dos jovens, né? Parece que a gente estava conversando um pouco antes. A campanha dela já está sendo bastante eficaz, os analistas estão dizendo que e realmente ela está sendo muito eficaz, essa campanha, em já mobilizar algumas ferramentas, né, nesse sentido. Parece que, inclusive, se apropriaram de um meme que estavam fazendo contra ela, que chamavam ela de Brat, e agora estão se apropriando disso, dizendo que a Kamala é Brat mesmo, e transformaram isso enfim, viralizou aparentemente, e estão sendo muito bem-sucedidos nessa frente. Eu acho que se ela conseguir transformar isso num capital, né, coisa que acho que ela ainda não fez, pode ser muito interessante. Acho que o ponto é esse, quer dizer, não é? Você tem um número muito grande de americanos em vários estados, em vários níveis, que estavam decepcionados com o que havia de oferta. Então, essa é a mudança que eu acho que permite uma boa perspectiva em termos de uma batalha que está um pouco atrasada, mas que, obviamente, né, é necessária e bem feita. É por aí. Eu acho que essa é a diferença que a gente vai ver nas próximas pesquisas. O americano adora pesquisa, sai pesquisa todo dia, de tudo quanto é jeito. Né? Tem uma última pergunta aqui que eu não vou fazer para vocês. Perguntaram se tem chances da Kamala Harris vencer o Trump. Quais são os palpites de vocês? Eu não vou cometer essa enorme injustiça de, há alguns meses da eleição, perguntar a vocês quem vocês acham que ganha. Eu vou fazer uma outra injustiça. É, Perguntar a vocês quem vocês acham que vai ser o vice do Partido Democrata. Qual seria a aposta de vocês nesse sentido? Eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu não faço a menor ideia, por enquanto, de quem vai ser o vice. E quanto à primeira pergunta, eu não posso dizer se ela tem chance de vencer o Trump, porque ela não é a candidata ainda. Vamos Boa esperar. saída, hein, Márcio? Vamos esperar, porque o Partido Democrata, ele é uma caixinha de surpresa, que nem o futebol, entendeu? Então vamos esperar um pouco. Dessa vez pode ter certeza, tem o negócio do dinheiro que só pode ser usado na campanha dela. Tem muita coisa. Na verdade, o Obama está escolhido, talvez não se expor muito e querer. Não é? Por aí. Não, agora, eu disse, eu acho que vai ser um homem branco. Não é? Eu acho que isso, infelizmente, os Estados Unidos têm esse problema. Não é um país que tem como primeiro amendment de uma Constituição, 1700 e pouco, que é a liberdade de expressão. E o segundo, você pode comprar uma arma e sair matando na rua. Desculpe, eu acho que esse é o grande problema. Os Estados Unidos têm tanta complicação interna, entendeu? E que vai ter que trabalhar nessas coisas assim, tem que equilibrar. E esse negócio do colégio eleitoral também, isso é uma aberração absoluta. Isso é uma coisa dos caras de peruca lá do século XVIII, entendeu? É um negócio realmente terrível. É um horror. O sistema eleitoral americano é absolutamente horror. E é por isso que a sociedade diz que está decepcionada com ele. Bel e Francine, querem arriscar ou passam? Eu acho que o caso de Illinois, a Fran falou, né, que o perfil é muito parecido, mas por outro lado é um bilionário, né? Um homem branco bilionário pode falar com um eleitorado interessante, né? Pode ser um anti-Trump ali, que é uma contrapartida ela por ela, né? Não sei. Achar os bilionários, né? Ela não é, ela é uma pessoa classe média alta, mas ela não Pois é. é. Agora, lembra do seguinte, o Trump foi buscar um parecido com ele, esse DJ Vance, que é um cara não é igual Maga, mas só que ele veio de família pobre, muito pobre, entendeu? Então, E ela faria o jogo contrário, não sei. é a coisa que o Cabral falou, é o equilíbrio, tudo vai para um equilíbrio. Francine?
Olha, eu acho que eu não vou arriscar um palpite agora, não. Tá justo, não te culpo. É. Últimos 30 segundos, então, para cada um de vocês. A pergunta é: que, que, qual ponto, que coisa que vocês vão estar olhando nos próximos dias, nas próximas semanas? O que vai estar chamando a atenção de vocês nos próximos dias, nas próximas semanas? Bom, como eu comecei, eu acho que vai ser no dia 15 de agosto, se não me engano, é a convenção democrata. Não, é? Eu acho que ela entra já aplaudida e com os delegados todos, mas é ver a motivação, porque o americano tem muito isso, é tudo show. A convenção republicana foi um show de altíssimo nível, né? No final, com não sei quantos balões caindo, vermelhos, azuis, brancos e tal, caindo em cima do povo. Ou seja, tem que haver muita motivação, e eu acho que isso vai ser importante em 15 de agosto, mas eu acho que ela já entra já sacramentada. Bel? Eu acho que é observar se essa união vai aparecer, porque ela prometeu união. União foi o que o Biden não conseguiu entregar no governo dele, né, segundo muitas análises. Foi a justificativa de algumas pessoas próximas ao Obama, supostamente, para ele não ter endossado imediatamente a candidatura dela, que teria mais peso a vitória dela como candidata se ela fosse aclamada na convenção, e que ele estaria pesando demais a balança se ele se pronunciasse desde o início, entre outras justificativas. Se ela conseguir entregar essa união, independente de quão aclamada ela for na convenção, isso já pode ser um indicativo do potencial de vitória dela, uma vez candidata, né? Então, eu acho que esse seria um meio caminho andado bastante importante, né? Francine? Mas imediatamente, assim, nos próximos dias, a minha curiosidade eu acho que vai ficar como que eles redirecionaram agora a campanha republicana, a mensagem, né, contra a Kamala e tiraram, enfim, como que mudaram do Biden como alvo para a Kamala, né? Porque parece que já tinham contratado, assim, um pacote milionário de propaganda. Então, como é que vai ser esse ajuste e como que ela vai responder também? Eu também estou muito interessada no que a Isabel falou sobre essa capacidade dela de realmente trazer para a prática, para o concreto, essa união que veio, né, como uma promessa no discurso dela também. Márcio, a última palavra é sua. Bom, eu estou de olho no que o Trump tem falado sobre o fato do Biden continuar presidente, dizendo que se ele não está mais, ele não tem condições de se candidatar à reeleição por causa da sua senilidade, como é que ele continua sendo presidente? Né? Não seria o caso dele renunciar à presidência ou dele ser impedido de continuar presidente pela, acho que é o artigo, a emenda 25ª da Constituição Americana. O ponto dele é que ele não aguentava mais a agenda, né? Que a agenda de um candidato era pesada demais, né? Eu também acho que o ponto é esse. Acontece que o Trump está dizendo que não, que ele é senil e não lembra nem o nome dele. É isso que eu tô falando, e ele vai criar caso com isso. Agora, a minha questão é a seguinte: se ele ficar criando muito caso com isso, e ficar mexendo com os idosos, ele perde na Flórida. Entendeu? Porque é uma quantidade bastante. A Flórida é uma espécie de Copacabana gigante, né? Então, uma quantidade bastante grande de eleitores da Flórida são idosos, são aposentados. Então, ele tem que diminuir um pouco o andor. Agora, claro que eu estou falando sério, mas falando um pouco sério, eu vou ficar o tempo todo de olho nas pesquisas. Entendeu? É nas pesquisas e especialmente nas pesquisas nos estados indecisos. É isso que eu vou fazer que nem o professor Luiz Roberto faz. Né? Eu costumo seguir os bons exemplos. Então é isso. Um parêntese para cá, acho que é uma nota importante, talvez, para acabar, Cafre. O Peter Baker, que cobre a Casa Branca, que está escrevendo direto no New York Times sobre esses últimos acontecimentos, o correspondente, o jornalista, ele fez um ponto que eu achei muito importante. Ele falou que o Trump tem 78 anos, fake news abundam, né? Ele abre a boca, sai fake news, ele também esquece fatos, ele também fala um monte de coisa errada, ele também fala barbaridades. E aí o ponto do jornalista era o seguinte, né? O Partido Republicano não trucidou ele
como o Partido Democrata fez com o Biden, né? Independente de a gente concordar com isso ou não, de talvez dever ter sido feito antes ou não, agora o Partido Democrata talvez tenha o dever de casa de se realmente mostrar uma frente unida, independente de desavenças internas, como o Partido Republicano está fazendo com o Trump, né? E com essa, obrigado a Isabel, a Francine, a Márcio e a Luiz Roberto pela presença. Obrigado aos que aqui estavam conosco. Lembrando que a gente vai continuar. Não temos uma agenda determinada, se daqui a 2, 3 semanas ou algo do tipo, mas rotineiramente vamos nos continuar nos encontrando por aqui até o dia lá das eleições. Obrigado, pessoal. Prazer enorme estar com vocês de novo. Gente. Fiquem bem. Boa segunda. Noite. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.